galera, tá começando mais um Fariseu Reformado. Meu nome é Nicolas Andrade. Meu nome é Dami Andrade. E hoje a gente vai falar sobre expiação. Nós estamos na semana de Páscoa, né? E a gente quer falar um pouco sobre expiação. E não vai achando que é a expiação que tem, né, que você se coloca por cima do muro para espiar sua vizinha, não. É a expiação bíblica, né? A conexão da expiação do Antigo Testamento e a plenitude disso no Novo Testamento, a questão da Páscoa e tudo mais. Então fica aí com a gente que o episódio de hoje tá espioso, hein? Nossa! Então, Domi, vamos começar falando sobre o porquê da expiação, né? O conceito dela, por que ela surge, qual que é a ideia por trás? Tudo começa na questão do Gênesis, né? É a questão da criação. Resumindo, né? Deus criou o ser humano perfeito e o ser humano ele pecou. E Deus havia avisado para ele que no dia que ele pecasse, né, no caso, comesse lá da árvore, ele morreria. Então aqui a gente vê o quê? Que existia, pode-se dizer, uma lei que foi quebrada e que por isso exigia uma reparação, né? Então a gente vê o quê? Que por causa desse cenário é que surge a necessidade da expiação. Por quê? Quando a gente pensa na teoria da expiação, a gente está falando de basicamente dois atributos de Deus: a santidade e o amor. Então é o quê? É dizer que a santidade de Deus, ela exige que se faça uma expiação para que a condição do condenado, a condição de condenado do pecador, seja superada. E o amor é que provê essa expiação. Por quê? Porque a santidade de Deus exige que o preço da lei seja cobrado. Aqui a gente entende que a lei ela pode ser a própria transcrição da natureza de Deus. E Deus, ele é esse governador, esse administrador moral do universo. Então ele não poderia simplesmente perdoar o pecado como se nada tivesse acontecido, senão a própria moralidade do universo seria desfeita com a situação do bem e do mal. Então, não é como quando uma pessoa ofende outra pessoa, nós estamos falando de iguais. E muitas vezes, quando há esse tipo de ofensa entre iguais, nós estamos falando que o ofendido ele também pode ter culpa, né? E ele faz isso ou nesse momento ou em outros. São pessoas iguais se ofendendo. Aqui não, aqui é o próprio Deus sendo ofendido. É o próprio Deus sendo ofendido. E ele não só é extremamente superior, é perfeito, então é a santidade e a perfeição de Deus sendo ofendida, mas ele precisa aplicar a justiça para que a própria moralidade não seja ferida. Então é necessário que haja uma reparação. E aí entra a questão da expiação, que é a purificação do pecado, né? Esse pecado ele precisa ser purificado para que o condenado seja restaurado. E isso vem da questão da santidade. Só que o amor de Deus é que provê para si essa expiação. Então, a gente entendendo a questão da expiação, vê que a morte de Cristo ela não simplesmente cobre o pecado e nos purifica da sua corrupção, que seria a expiação, mas que o sacrifício também apazigua um Deus que odeia o pecado e a ele se opõe radicalmente. E isso é a propiciação. Então, são as duas coisas. A expiação, ela tem como objeto o pecado. Já a propiciação, ela tem como objeto o próprio Deus, que é apaziguado da sua ira divina pela sua santidade, pela sua justiça. Então, a gente vê aqui que, trazendo já um pouco da questão da conceituação,
tem alguns elementos básicos da expiação, que é a questão do sacrifício de Jesus, ou seja, Jesus é o sumo sacerdote que ofereceu o próprio sangue como sacrifício. Então, ao mesmo tempo, ele é sacerdote e ele é sacrifício. E isso a gente vê, né? A gente talvez vai entrar depois em alguns textos, como Hebreus 9, 6 a 15, né? Hebreus 10, 5 a 10. Outro elemento é a propiciação, né? Que a gente já viu, e esse caráter da propiciação, ela tá lá desde o Antigo Testamento, a gente vai ver isso. Como que ela sempre teve esse efeito de apaziguador da ira. A substituição, ou seja, um sacrifício vicário, né? Jesus realmente morreu no nosso lugar. E aí nós vemos, né, vários textos que diz que os nossos pecados foram postos sobre Jesus, ou seja, exige essa substituição. E a reconciliação, que é o objetivo, que é a morte de Cristo, a expiatória, ela põe fim a essa inimizade e alienação entre Deus e a humanidade. Ou seja, a partir da expiação, da purificação do pecado, Deus se torna favorável a nós e Ele próprio nos reconcilia com Ele. Né? Então, assim, resumindo, a gente vê que na cruz há a intersecção dos dois atributos da natureza de Deus. Na cruz, o amor divino e a santidade, ela se encontram, porque a santidade requer o pagamento da penalidade e o amor provê o pagamento. É interessantíssimo isso aí que você está falando. E assim, mas no caso, você fez uma bela introdução, né? Mostrando, tipo assim, de modo geral, o que isso vai significar na Bíblia como um todo, mas como que a gente pode ver isso sendo desenvolvido ao longo da história, né? Deus, ele tipo assim, né? Esse já era um plano divino, a forma com que isso ia acontecer. É algo que a gente entende que quando Deus cria a humanidade, tudo isso já estava estabelecido. Exato, né? Desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, né? Lembrando de João falando que Jesus é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Uhum. Então a gente vê que essa ideia de expiação, ela já começa no céu, vamos dizer assim, o conceito, porque Deus já sabia que o ser humano iria ofendê-lo, né, com o pecado, né, colocando dessa maneira. Então ele já estabelecido o plano de redenção, de salvação do ser humano. Então ele cria uma forma de desenrolar isso durante a história, certo? Uhum. Ele vai desenvolvendo isso aos poucos até que isso vai ser colocado de forma plena, né? Vai ser cumprido, né? Consumado na pessoa de Jesus, que aí exatamente. Já entra na parte final da sua fala. E aí, né? Aí a gente já tendo feito essa conceituação, a gente já entra justamente nessa parte da revelação de todo esse processo, né? E onde que a gente vê ali o começo disso tudo, né? Para você, assim, onde que começa tudo isso? O que você acha? É igual a gente estava conversando. Eu sempre vejo, em termos de revelação, o primeiro ponto é em Eva, né? O momento em que Deus profere a sentença contra Adão, Eva e também a serpente. Ali ele profere a sentença condenatória diante do pecado, mas ao mesmo tempo ele já faz o primeiro anúncio da redenção, da expiação. Só que, igual a gente estava comentando, talvez assim, sim, o primeiro sinal dela ainda seja ainda seja não anterior, mas também na questão da tipologia, né? Porque eu acho que a tipologia e a revelação, ela anda junta em toda a cronologia bíblica, né? Que é a questão que você estava comentando de Caim. Caim? Caim e Abel. Não, é anterior. Né? Eu bolei tudo, Isso é o que eu ia dizer, mas eu fiquei... Eu fiquei com os dois na cabeça e fiquei lá na frente. Eu entendi. Você pensou numa coisa e falou outra. Exatamente. Que a gente tava conversando off mas aqui. Mas na verdade, tá tudo ali junto, falar. Né? Não, eu tô falando assim, que tá tudo ali junto, porque foi uma sequência. Não, com certeza. Né? Foi uma sequência que antes deles, depois dessa fala dura de Deus, ele fala a questão da serpente, aí ele vai e cobre eles, que era exatamente isso que você estava dizendo.
Questão de cobrir os dois. Justamente. Que é aquele lance, ele profere o que vai acontecer, né? Ali começa um raciocínio que muitos teólogos vão descrever como a briga entre as duas descendências, né? A descendência da serpente, a descendência da mulher, que no caso é a descendência que vai chegar em Jesus. Então Deus ali, ele profere isso, o início disso daí, para poder dizer a ideia, né, da descendência da mulher, que no caso é o Cristo, que viria, pisaria a cabeça da serpente, esmagaria, né, aquilo ali que tinha acabado de acontecer, que foi a questão do pecado. E aí, tipo, então ele dá esse início, só que no mesmo capítulo, né, a gente está falando do capítulo 3 de Gênesis, ele já faz roupas com peles de animais para poder cobrir os seres humanos. E daí você tem uma ideia muito interessante, porque o ser humano ele percebe que está nu. Uhum. E aí eu estava até vendo o Vitor Fontana e o Luiz Saião falando sobre o jogo de palavras, né, que tem no hebraico, no texto original, que é muito poético, né, o livro de Gênesis tem essa pegada poética. E aí fala, tipo, o termo de conhecimento, sagacidade, é o termo arum, né? Uhum. Que inclusive descreve também a serpente, lá no texto, no capítulo 2 ou 3, sei lá. Enfim. É o 3. E aí, quando eles dão ouvidos à serpente, né, a essa sagacidade, querendo ser, né, também sagazes, querendo ser também espertos, né, ser arum, eles se descobrem arumim, que é a ideia da nudez, né? Uhum. Eles achavam tanto que poderiam ser espertos que nem sabiam que estavam pelados. Só que isso é interessante porque o Millar Erickson, ele vai conceituar que o pecado ele vai revelar uma nudez, primeiro mental, uma nudez moral, que vai mostrar para eles que eles estão nus de forma externa, porque eles ainda não tinham esse conceito, né? Não havia um problema em estar nus, né? Então eles primeiro são feitos, são despidos, né, da bondade, da santidade, porque eles se desligam da santidade de Deus quando eles pecam. Então isso é muito interessante. O pecado deixa eles pelados, deixa eles nus, né? Expostos. E aí Deus expostos, E aí Deus vem e faz roupas para poder cobrir essa nudez. E aí é que é interessante, porque quando você pega a tradução literal da palavra expiação, ela significa encobrir. Exatamente. E aí você tem Deus fazendo peles para poder cobri-los. E assim, aí no caso são conjecturas, né? Isso não está explícito no texto. Mas assim, dificilmente Deus teria, criado peles, né, já feitas já. Muito provavelmente animais foram mortos para que essas peles fossem usadas como roupas. E aí a gente já tem ali, vamos dizer assim, o primeiro sacrifício, né, de um animal, o primeiro animal inocente morrendo para que o pecado do ser humano fosse encoberto. Então você tem a primeira, né, tipologia, a primeira visão ali do que Jesus faria, do que o descendente que Deus acabara de proferir, né, de dizer, de predizer, de anunciar, acho que anunciar fica melhor, faria pelo ser humano, né? Ele morreria para que o seu sangue, como eu acredito que é o apóstolo Paulo, se não me falha a memória, vai dizer, o sangue que encobre, que nos cobre, nós somos cobertos pelo seu sangue. Então tem esse mesmo sentido, né? A questão da expiação. Outros aspectos disso que a gente vai percebendo nessa coisa da revelação, né, né, de como vai se desenrolando essa questão do sacrifício, essa questão da expiação, é a presença desses sacrifícios ao longo da história. Por exemplo,
logo os primeiros filhos de Adão e Eva, você já percebe essa presença, né? Você tem ali a história de Caim e Abel no capítulo 4 de Gênesis, né? Toda aquela questão. Acontece por quê? Porque eles vão oferecer sacrifícios ao Senhor. Vai ter a oferta de Caim, que são cereais e tal, e vai ter a oferta de Abel, que é a primícia lá da sua criação, do gado, né? Isso é muito interessante. Tem gente até que tem, assim... eu já ouvi isso bastante, né? No passado, assim, naquele começo de igreja, né? Que começo da vida na igreja, assim, que começa a entender uma coisa ou outra. Eu já ouvi pessoas fundamentando que o erro de Caim, né? Deus não aceitou o sacrifício de Caim porque não era um animal, porque eram as frutas, né, e tal. Uhum. O que não faz o menor sentido, porque mais pra frente na história, Deus vai instituir também a oferta de cereais. Então por que ele não aceitaria ali o sacrifício, certo? O problema não é esse, né? A gente vai ver que tem outro problema, tem outra coisa ali na narrativa que vai mostrar que o problema estava em Caim mesmo, né? Na maldade de Caim, na displicência dele com relação ao culto ao Senhor, né? Mas isso é um outro papo, para outro podcast. Mas assim, é legal que eu tô lembrando dessa coisa que eu já ouvi muito, né? Ali nas professoras ali de escola bíblica ali, falando esse tipo de coisa. Mas Talvez é assim, porque era o mais fácil de explicar, né? porque você olha e pensa, não, tá vendo? É porque o outro levou fruta, e não era pra levar fruta, era pra levar o bicho, né? E não era bem isso a questão, né? Mas aí, de toda maneira, o que a gente percebe nessa história é o quê? A presença do sacrifício, né? E isso faz muito sentido, porque como a gente acabou de dar um exemplo, Deus, né, provavelmente mata animais para poder encobrir o ser humano, e depois você tem os filhos desse ser humano praticando sacrifício. Então você vê que é algo que, né, não está no texto, mas provavelmente Deus explicou para o ser humano, e ali criou-se o costume, né, de fazer esse sacrifício. Aquilo foi ensinado para os filhos, que posteriormente a gente vai ver sendo ensinado até chegar em Noé, por exemplo, né, que tinha ali, que é demonstrado, é relatado esse costume também. Você tem, por exemplo, um pouco antes, na descendência de Sete, sendo descrita ali no capítulo 5, a presença de Enos. E ali tem uma descrição, fala assim, Enos foi o cara que organizou o culto. E no que consistia esse culto? Será que já tinha igreja lá, púlpito, bateria, tal, microfone? Não tinha. Era uma Bateria, com certeza não. Era uma questão mesmo do sacrifício. O culto consistia nos sacrifícios, né? Então você vê que ele é o cara que vai organizar o culto naquela descendência. E quando chega em Noé, a gente percebe que Noé tinha esse sacrifício, tinha esse costume, né? Porque depois de acabar o dilúvio, né, de suceder todos os eventos do dilúvio, a primeira coisa que ele faz quando ele sai da arca é fazer um sacrifício ao Senhor, né? Ele toma ali dos animais puros para fazer um sacrifício ao Senhor, né? Interessante também que já tem ali a conceituação de puro e impuro nesse aspecto, né? Então o sacrifício não era feito de qualquer forma. O texto é interessante porque você vê que não tem ali uma explicação, instituição, como se fosse uma coisa nova. Dá pra ver que é um costume que eles estão trazendo de antes, que foi talvez se não vou dizer desenvolvendo, mas no sentido de se aprofundando ao longo do tempo, né? Então, assim, em algum momento ele foi trazido essa consciência do como, né? Do como fazer. Isso até explica também a questão do Caim. Eu não acho que se era um costume, uma prática que eles receberam dos pais, que ele iria do nada colocar um trem nada a ver lá, fruta, sabe? Se não fosse algo que realmente ele entendesse que fizesse parte de um tipo de culto, né? E você vê que em Noé isso está bem consciente. Ele tá bem claro essa questão de que tem animais que são para sacrifício. E até pela questão da quantidade ele já é um indício
de que ele tinha essa intenção desde o início, né? E ele já sai e já faz. Até por uma postura de adoração, de gratidão, pelo fato ali de que eles foram resgatados, que foi algo grandioso, né? Então, assim, você vê que é um costume que vem de antes, que foi se perpetuando ao longo ali desde o início, né? Nós estamos falando de Noé, é o que? Sexta geração? É, por aí. Não me lembro agora. Então, Mas é algo assim. Sexta geração de 7, né? O problema é que é difícil falar assim, porque as genealogias, elas são meio... Tipo, não necessariamente é pai e filho, né? Então, assim... Não, Então não dá pra falar a geração certinha, mas é tipo isso. Então, exatamente. Então, assim, você vai vendo esse costume sendo, né, entre aspas, desenvolvido, né, aprofundado, algo que vai sendo carregado, como a gente sabe, né, no Oriente Médio, a questão de pai para filho, aquela questão da oralidade, da transmissão dos costumes e da lei, era uma coisa de fato presente, né, era uma coisa de fato que acontecia com muita força. Então é muito assim, vamos dizer assim, já é o esperado, né? Então a gente vê isso acontecer, a gente vê que ao longo das gerações está ali presente o costume do sacrifício. E seguindo na história, a gente tem ali, depois de Noé, né, dos seus 3 filhos ali, a gente chega na história de Babel, e é importante falar da história de Babel, porque ali acontece, né, o Deus vem com juízo sobre Babel, e esse juízo que Deus derrama sobre Babel é justamente causar confusão das línguas e fazer com que o povo se espalhe. Uhum. E por que isso é importante em termos do sacrifício? Porque a gente percebe a presença dos sacrifícios, a presença desse costume, né? 2 coisas, né? A presença da crença em algum Deus, em algum ser divino, ou seja, essa ideia transcendente do ser humano. Algum tipo de teísmo, né? E consequentemente essa crença é acompanhada dos sacrifícios, de algum tipo de sacrifício, de algum tipo de devoção por meio de sacrifícios em muitas culturas do Oriente Médio e do mundo inteiro, né, que vem dessa época. E a gente percebe isso e a gente pode dizer, né, a gente não erra em dizer, que é provavelmente por conta desse evento. Ali você tem um povo todo concentrado, um povo que com certeza carrega essa mesma cultura, né, ensinada por seus pais, e ali eles são dispersados pelo mundo. Então eles levam essa cultura dos sacrifícios, ainda que posteriormente vai ser distorcido por conta da pecaminosidade do ser humano e tudo mais, mas você tem ali pelo menos marcas, né, dessa cultura. Uhum. E isso se dá porque o povo se espalhou pela terra. E aí você estava até falando, né, fora aqui no off-topic, você estava falando que mesmo que o sacrifício ele não tenha esse caráter expiatório, mas ele tem o caráter propiciatório, né? Exatamente, porque a questão da expiação ela é muito específica. Talvez muitos desses povos não tenham essa consciência da necessidade de se cobrir um pecado, mas muitos deles tinham essa consciência da ira divina, de buscar através de um sacrifício o favor de Deus, ou dos deuses, né? Então, por exemplo, se você está falando de navegações, aí tem... vou lançar navegações no mar, eles iam lá e faziam um sacrifício para poder buscar o favor dos deuses, para que se eles ficassem de mau humor, eles não, né, mandassem as ondas e derrubassem tudo e naufagassem os barcos. Então, era uma intenção mesmo de buscar o favor dos deuses para que eles fossem bem-sucedidos. Então, isso é um caráter propiciatório, né? Você vê isso em várias culturas, de você realmente fazer ofertas, sacrifícios em rituais diversos para você buscar esse favor dos deuses, para que a ira deles não venha sobre você. Pois é, isso é muito interessante, porque é uma marca, né, de um costume que tem a sua origem no Éden, né? Tem a sua origem ali fora do Éden, né, melhor dizendo. No Éden, a região, né?
Enfim, que a gente também tem isso, né? Acho que o Éden é só o jardim. É só o jardim. Enfim, e aí seguindo aqui a cronologia bíblica, né? Seguindo aqui a história, a gente vai ter Abraão, né? Pai Abraão. A gente tem ele ali. Nossa. E e tem uma história muito conhecida, né? A história uma das histórias relacionadas com essa questão do sacrifício, muito famosa e talvez uma das mais bonitas, tanto pelo que já se vê de forma superficial, quanto pela sua profundidade de significado, que eu estou falando do Monte Moriá, né? Que foi algo assim icônico não só para o povo hebreu, mas também para o povo muçulmano, por exemplo, que se diz que é uma religião abrâmica também, né? Então você tem ali ainda né, a pedra ali do Moriá, ali, que é, como chama ali para eles? É tem aquele globo lá, eu esqueci. Tem um nome específico. Da mesquita? Do lugar da mesquita? Aí tem a cúpula lá dourada, aí tem um nome para aquilo ali. Eu sei o que você está falando, mas eu não lembro o nome. Pois é, aí perdoe a nossa ignorância. Não estava no script. Mas é interessante até que essa pedra, onde eles acreditam que foi o local, né, é justamente onde era o Santo dos Santos, lá do templo, né? Então isso é interessante também, essa ligação. Mostrando a importância dessa história, né? E o que acontece nessa história, né? Que eu já estou falando do posterior da história, sem falar da história. Isso se encontra, se eu não me engano, em Gênesis 22, né? E aí, o que acontece lá? Basicamente, Deus pede a Abraão para sacrificar seu filho Isaque. E isso é muito louco, né? Que é um pedido muito estranho da parte de Deus. Pedir um sacrifício, além de ser um sacrifício humano, né? O que foge um pouco da ideia, pedir o sacrifício de Abraão, para quem conhece a história, o sacrifício de Isaque, tipo assim, Deus estava pedindo para Abraão sacrificar tudo que ele tinha, toda a esperança que ele tinha, sob a promessa que Deus tinha feito, de fazer dele uma grande nação. Ele era um cara ali com mais de 100 anos de idade, a essa altura, já tinha tido um filho assim, de forma milagrosa, porque Rebeca também tinha mais de 100 anos, né? Tinha quase 100, aí ela teve o filho, aí nessa altura ela já tinha mais de 100. Já tinha. Então, o filho já era um milagre, uma coisa assim absurda, né? Ela mesmo ri, né, quando Deus fala, né? Pode eu ainda ter filho essa idade, né? Vamos dizer assim, colocando nessas palavras, tradução ultra nova. Aí, ultra livre, né? Ultra livre. Aqueles caras, né? Nova versão mineira, né? Tem base eu ter filho nessa idade. Mas o que acontece? Então já era ali, né, o cumprimento, né, da promessa de Deus dele ter uma descendência, que ele possivelmente já sabia que não veria essa descendência, porque, né, no capítulo acho que 14 ou 15, Deus meio que deixa isso claro para ele, que ele não vai ver essa descendência. Ou seja, era uma promessa que nem era para ele, né? Ia se cumprir muito lá na frente. Isso. E daí Deus vai e fala assim, ó, essa única fagulha de esperança que você tá vendo aí na sua frente, mata ela para nós. Então isso é muito forte, né? Então o pedido de Deus, ele é absurdo nesse sentido. Só que aí acontece uma coisa muito interessante, a gente percebe qual que era a intenção de Deus, o quanto Deus é didático ao mesmo tempo, né? Os judeus vão entender essa história, e não estão errados nesse sentido, é entender que isso era um teste da parte de Deus, mas Deus também tinha um caráter didático ali. Deus também ele queria mostrar, ele queria mais uma vez, como igual a gente falou, desde Gênesis 3 até esse momento aí de Gênesis 22, Deus está anunciando algo, Deus está prenunciando algo, igual a gente falou na introdução, né? Algo que ainda viria a ser pleno. E nesse momento aí, é mais um desses, né?
essa história é mais um desses momentos, né? E é um dos mais bonitos, por quê? Porque Abraão vai, ele segue com o plano, ele segue com o pedido de Deus, ainda que isso lhe causasse uma dor imensa, eu imagino o que Abraão estava sentindo ali, mas ele vai, ele amarra o menino, né? Que é muito louco também, porque ele fica o tempo inteiro, mas cadê o cordeiro e tal? E ele amarrando ele, tipo assim, eu sei que é o cordeiro, né? Mas calma, Deus vai prover e tal. Aí, tipo... É engraçado a calma dele, né? Não é? Porque se você for pensar, ele não... Tipo assim, ele pode ter bugado no início, mas depois ele ter confiado ao ponto de simplesmente fazer. Muita gente especular, ele achou que Deus ia ressuscitar ele, ou sei lá o quê, mas não dá pra saber. Não dá pra saber o que passou na cabeça dele. O autor de Hebreus vai falar isso, né? Vai falar que a fé dele foi tão grande que ele sabia que mesmo que ele tivesse que matar de fato Isaac, Deus poderia ressuscitar. Mas isso não iria anular a dor terrível que ia ser pra ele, além de ver o filho morrer, ainda ser ele mesmo matando. Com certeza. Então, tipo, né, na cabeça dele, é aquela coisa, a fé e a confiança foi maior do que a própria sofrimento que ele iria passar. Exatamente. Né? E fora essa coisa de... Pensa assim na psicologia humana, ele falando com Isaac, falando... e o cordeiro, Deus vai prover. E, tipo, era o menino falando com ele. Então pensa, tipo assim, ele ali tranquilizando ele, sabendo que daqui a pouquinho ele ia matar ele. Então, assim, é uma fé absurda. É uma fé absurda. Exatamente. E é super interessante como que o apóstolo João vai ligar a missão, o que Deus faz com Jesus, a esse fato, né? Lá em João 3,16, quando ele diz, né? Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É nesse sentido. João está tentando trazer assim, a nossa visão, a profundidade e a dor de Deus. Porque diferente de Abraão, Deus foi até o final. Exato. Ele deu o seu filho e ele moeu o seu filho. Né? Então, tipo assim, o próprio Deus teve que moer Jesus por causa da gente. Então isso Exato. É muito interessante. Mas lá em Abraão acontece isso, né? Então você tem ali Abraão entregando seu próprio filho, e ele mesmo que vai matar o seu próprio filho, né? Bem semelhante ao que Deus faria. Mas ele não o faz. Por quê? Porque o próprio Deus, né, o anjo do Senhor, interrompe ele, dizendo, beleza, já vi que você é à disposição. Tradução livre. Já vi que você não me negou o seu próprio filho, né? E aí eles percebem o seguinte, tem ali um cordeiro, né, um carneiro, preso pelos seus chifres no arbusto. E aí então Abraão pega e sacrifica aquele carneiro no lugar de Isaac. E aí que está a profundidade daquilo, né? Isaac estava ali amarrado no altar, pronto para ser morto. Então a gente pode entender que, em primeiro lugar, Isaac representa a sua descendência, né? Representa o povo de Deus, o povo de Israel, que estava ali para ser morto, que estava ali para ser destruído. E, pensando de forma mais ampla, representa toda a humanidade, né, que seria bendita através de Abraão. Então, e essa humanidade representada em Isaac vai ser livre pela morte do cordeiro, pelo sangue do cordeiro que vai ser derramado sobre aquele altar. Então a profundidade disso é gigantesca, né? Naquele dia, pai e filho voltaram para casa porque o cordeiro foi morto. Bom, então seguindo aqui mais ou menos a cronologia, né? A gente sabe que, assim como Deus prometeu a Abraão, ele teve, né, o seu filho Isaac, e aí Isaac teve Jacó e Esaú. De Jacó, Deus fez essa descendência que ele prometeu, e assim como o próprio Deus já havia avisado para Abraão, eles vão parar no Egito e lá ficam escravos cerca de 400 anos. E aí a gente vai para aquela parte lá das pragas, da libertação do povo do Egito, e do
talvez seria o principal, né? Posso dizer assim, talvez a principal tipologia do sacrifício de Cristo, que é a Páscoa, né? A instituição da Páscoa, ali justamente na 10ª praga, que é quando Deus anuncia, através de Moisés, que ele iria mandar o anjo da morte, que iria matar todos os primogênitos, né, do Egito, desde o faraó até os mais simples, inclusive do gado. E que ele traz essa orientação para Moisés já instituindo a Páscoa, que seria o quê? Os israelitas deveriam sacrificar um cordeiro, e ele dá todas as especificações, para passar o sangue nos umbrais das casas. Mais detalhes desse assunto você pode conferir lá no nosso primeiro episódio sobre a Páscoa. Que é o... Como chama? Quarta-feira da Paixão. Isso. Que é o Quarta-feira da Paixão. Então, resumindo, é isso. Esse sangue é o que literalmente afastou ali, no caso, o juízo de Deus sobre os primogênitos, né? Quem tivesse o sangue nos umbrais das portas não teria a visita, né, do anjo da morte, não teria o seu primogênito morto. Essa é a ideia do Pessá, né? A ideia Exatamente. A palavra Pessá, que é traduzida para Páscoa, né? É justamente essa, é o passar, né? Vamos dizer assim, o pular, entre aspas, né? Saltar as casas, né? O anjo passava e onde tinha o sangue, ele ia passando direto, sem entrar nessa casa, porque o sangue representava a proteção ou desviava a morte daquelas casas, né? O que eu acho interessante é que na tipologia do Moriá, você vê muito o caráter expiatório do sacrifício. A questão do sacrifício vicário, a forma como o cordeiro ali substitui Isaac. Da mesma forma como Cristo substitui a humanidade para que, através do sangue de Cristo, o pecado fosse coberto, ele fosse cancelado. Aqui na Páscoa, a gente já vê, pelo menos eu, né, pode ser uma interpretação minha, muito mais o caráter propiciatório, que é quando a ira condenatória do juízo é literalmente afastada, é literalmente aplacada. E aí você tem essa coisa do anjo pular, do anjo passar aquela casa, ou passar por ela, e não entrar nela. Então o sangue ali desvia a condenação do juízo. Então você vê também muito isso, esse caráter de como que a ira de Deus está sendo desviada daqueles que confiaram no sangue do Cordeiro. Com certeza. E é interessante que isso é dado ali ao povo como uma festa, como, né, um memorial, muito embora para aquele povo ali não estava sendo um memorial, eles estavam vivendo aquilo ali. Mas isso vai ser instituído como memorial para as descendências, né? E isso é comemorado até o dia de hoje, né? Claro, você tem elementos diferentes, né? Se você ouvir lá o podcast que a gente fez sobre isso, você vai ver esses detalhes, para a gente não precisar ficar entrando aqui. Mas isso vira um memorial. E a partir daí o povo vai para o deserto, aquela coisa toda, e Deus dá, de fato, as leis, né? Ele institui as leis, o povo constrói o tabernáculo e ali começa todo esse processo. E ali, então, você tem Deus instituindo, ou melhor, constituindo, né, os sacrifícios, né, de uma forma mais detalhada e minuciosa, né? A forma com que ia acontecer, ele institui Arão como sumo sacerdote, tem os outros sacerdotes, e tem tudo ali muito bem estruturado e designado para ser feito, né? A questão da expiação, da propiciação e todos os detalhes, né, descritos na lei. Você pode encontrar isso nos livros ali de Levítico, Deuteronômio, né? Principalmente mais aprofundado, porque isso vai muito além de uma tipologia, mas é uma prática mesmo, e muito mais detalhada e muito mais aprofundada. Inclusive em termos de anúncio. Você vê ali que são muitos elementos
você tem a pessoa do sacerdote, o trabalho dele, né, de oferecer o sacrifício. Você tem o próprio templo, que é peça fundamental no relacionamento de Deus com o povo, porque é a casa de Deus, onde estava ali a presença de Deus, no Santo dos Santos, inclusive tendo seu trono representado pela Arca da Aliança. E fora as festas, se você for olhar bem, cada uma das ofertas que eram feitas, igual o Nicolas adiantou no início, que não eram só animais, e não era só o cordeiro, eram vários animais, e outros alimentos também, e cada coisa tinha ali o seu significado profundo, inclusive apontando para um aspecto de Cristo, da obra de Cristo, né? Você tem a questão dos pães que sem fermento, fermento simbolizando o pecado. Você tem a questão dos bolos, você tem cada tipo de condição exigia um sacrifício diferente e o sacrifício era feito também de forma diferente, né? Tinha um tipo de sacrifício que era o sacrifício de purificação de pecado, mas tinha também outros sacrifícios que eram de agradecimento, enfim. E fora a questão do próprio ritual, né? A pessoa tinha ali, junto com o sacerdote, colocar a mão no animal como um símbolo de que ele estaria transferindo a culpa dele para aquele animal, né? E o próprio dia que... Ele tinha que confessar os pecados também. Exatamente. O próprio ato era uma confissão de pecados e ele, falava ali, né, essa confissão, e era colocado nele, sobre aquele bicho, a culpa, né? E aí tinha... Se você for, né, ler lá o livro, principalmente o livro de Levítico, você vai ver que é muito detalhe. E cada coisa ali tem a sua especificação, a forma como... para onde que ia o sangue, o que era queimado no altar, o que não era, tinha a parte que o sacerdote comia, enfim. E o sangue que era aspergido, e ainda tinha, por exemplo, o dia da expiação, que era o dia em que o sacerdote entrava lá no Santo dos Santos e ele jogava o sangue sobre o véu. Então, assim, é muito mais detalhado, muito mais sistemático até, né, esse culto feito ali no deserto. A partir do deserto, né, na verdade. Todos esses detalhes são dados porque tem um aspecto de santidade da parte de Deus, né? Tipo assim, você percebe, falando assim, bem a grosso modo, que a questão ali do tabernáculo e do deserto, Deus, ele meio que está dizendo, assim, em outras palavras, que ele vai habitar fisicamente com o povo, através da sua presença, né? O povo constrói a arca, que simbolizava o seu trono, e ele se manifestava sobre a arca, né? Ele parecia numa nuvem e tal. Você tem, visivelmente. Visivelmente. Né? Você tem ali, quando eles concluem todas as ordenanças sobre o tabernáculo, Deus enche a tenda do encontro, de maneira que Moisés não consegue entrar ali dentro. Então, inclusive, você até tem até um podcast do Bibo, né? A Concorrência, que fala sobre a santidade em Levítico. É porque tem esse caráter, né? Deus está ali habitando no meio do povo. Então ele vai dar leis específicas sobre várias coisas, até sobre saneamento básico. Entende? Tudo. E aí... Pode falar. Isso é interessante porque, se você for olhar, essa parte da instituição do sacrifício na Antiga Aliança, ela destaca muito a parte da santidade. E talvez, eu falo assim, no sacrifício em si, não tanto a questão do amor. Talvez isso não tá tão claro assim. E aí a gente se pergunta se eles tinham essa consciência do porquê que era feito, né? Nesse sentido de que eles achavam que era uma forma de se relacionar com Deus, sendo ele tão santo. Porque ali ainda não estava claro que isso era o que Cristo faria. Mas eles entendiam que era necessário fazer para que eles tivessem esse relacionamento com Deus por causa da santidade dele, né? E inclusive no peitoral aliás, no peitoral não, acho que como chama? O chapéu do sacerdote, sei lá. Não sei. Não vou saber, mas enfim, ele carregava nele, na roupa dele, a inscrição santidade ao Senhor. Então ele tinha essa responsabilidade,
né, de manter o povo santo, de fazer um sacrifício santo, porque Deus era santo. Inclusive, a gente entende por que Deus foi tão, na visão de alguns, até radical com Nadab e Abiú lá, quando eles ofereceram fogo estranho, né? Eles são exemplos, né? Eles foram levar fogo estranho a Deus e foram consumidos, né, pelo fogo que saía do altar, não é isso mesmo? Uhum, exatamente. E ali é interessante, porque Deus dá uma orientação depois para Arão, para que nem ele, que era o sumo sacerdote, entrasse toda hora lá, né? Então, assim, ele institui ali, tipo, que ele deveria entrar uma vez por ano para poder oferecer o sacrifício, né? Que hoje é chamado de Yom Kippur, né? Uhum. Então você vê claramente assim esse caráter de santidade de Deus, né? E como que ele dá toda essa lei de forma extremamente detalhada para que o povo também, vamos dizer assim, pudesse se relacionar com ele de forma correta e ao mesmo tempo também não morresse, né? Exatamente. Então, tudo isso que a gente tem, que a gente está falando, né, a gente vê sendo consumado no Novo Testamento, na Nova Aliança, né? Na pessoa de Jesus, a gente vê a plenitude de todas essas coisas, de toda essa lei, por exemplo, que a gente acabou de falar, de todas esses prenúncios, essas tipologias sendo concluídas, né, completas e cumpridas na pessoa de Jesus. É super interessante que logo de cara o profeta, né, João Batista, que é o último dos profetas da Antiga Aliança, quando ele vê Jesus, ele mesmo olha e tem, tipo assim, ele consegue enxergar, interpretar isso de forma clara. Que ele aponta para Cristo e fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é muito interessante. O apóstolo Paulo também, na carta aos Coríntios, diz que Jesus é a nossa Páscoa. Então, a pessoa dele é a Páscoa. Uhum. Não o jantar, não a comida. Ele é a Páscoa em si. Né, o Cordeiro Pascual imolado por nós. Então é super interessante como a gente vê no Novo Testamento isso sendo assim, na pessoa de Jesus isso aparece de forma plena, completamente completa, né? Completamente completa, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, deu para entender. É um fato de fato, né? Fato de fato, Eliezer Bradjones. Isso aí só vai entender quem conhece a gente. Não é qualquer um que vai entender, não. Ai. Mas então, o livro de Hebreus mesmo, ele vai tratar muito desse assunto, né? É muito interessante, assim, ver que o autor aos Hebreus, a gente não sabe exatamente quem é, ele escreve com essa perspectiva, falando aos judeus, falando aos hebreus, né? E ele vai mostrando inúmeras tipologias para poder falar sobre a plenitude de tudo aquilo que foi prefigurado, de todas essas sombras na pessoa de Jesus. Quando ele fala, por exemplo, da lei, quando ele fala, por exemplo, em Hebreus 9, em Hebreus 10, sobre a questão dos sacrifícios, né, que é o nosso assunto aqui, onde ele diz, inclusive, que Deus, hora nenhuma, se agradou de sangue de touros e bodes, do sangue de animais, né? Onde ele mostra que esse sacrifício era um sacrifício imperfeito, que só vai ser perfeito na pessoa de Jesus, onde todos esses sacrifícios eles tinham esse caráter de apontar para o sacrifício, é uma seta que aponta para o real sacrifício, né? E com isso já nos leva a essa pergunta, né? Então, todo o sacrifício, toda essa prática, todas essas leis do Velho Testamento lá para aquele povo, não tinha esse valor, não servia para isso? Tipo assim, o que eu estou querendo dizer? O povo não era salvo, seus pecados não eram de fato expiados, né? Não acontecia a propiciação diretamente
pelo sacrifício daqueles animais? Não, né? Todos aqueles sacrifícios, eles tinham esse caráter de prenunciar o real sacrifício, como a gente acabou de falar. Então o povo não era de fato perdoado, a ira não era aplacada, não acontecia a expiação simplesmente pelo sacrifício dos animais. Eram sacrifícios incompletos, né, imperfeitos, que não tinham o poder de tirar o pecado do povo por si só. Não tinham o poder de agradar ao Senhor. Por isso que ele vai falar direto: eu não me agrado desses sacrifícios. Esses sacrifícios, né, é como se eles não tivessem a capacidade que eles precisariam ter, porque todos eles só serviam como seta para o único e real sacrifício que poderia tirar de fato o pecado do povo, que poderia aplacar a ira, que poderia trazer redenção e justificação, que é o sacrifício do Messias, o sacrifício de Jesus Cristo. E isso é super interessante, porque a gente tem alguns relatos do pessoal da época ali intertestamentária que compreendia que os sacrifícios, que os ritos eram incompletos. E eles entendiam que isso ia ser, como é que fala? Isso ia ter um sentido pleno quando o Messias viesse. Na concepção deles, eles criam que o Messias faria ou traria algo que tornasse aquilo completo. Ele seria o cara que completaria aquele sacrifício. Só que é interessante que eles não conseguem entender que o Messias é o próprio sacrifício, que ele, né, fundiria o filho do homem de Daniel com o servo sofredor de Isaías, né? Então isso é muito interessante. Para eles é inconcebível essa ideia do Messias, que é o rei prometido, sofrendo, né, morrendo, sendo derrotado. Então, para eles enxergar dessa forma, enxergar o servo sofredor ali em Isaías 53 é absurdo. Isso é muito interessante. Eu vi inclusive o Luiz Saião falando que é uma loucura, né? Quando Deus se propõe a vencer a morte, ele resolve se diminuir e morrer para poder vencer a morte, né? Então, tipo assim, como que você vence seus inimigos? Amando seus inimigos. Isso tudo é uma loucura muito grande. Então, é super interessante como que Jesus consegue, né, fundir essas duas figuras, igual você falou, inconcebíveis na visão judaica, na visão, né, do povo de Israel. Ele funde essas duas figuras e ele completa e cumpre tudo aquilo que apontava para ele, né? Exato. O que Cristo fez foi isso, foi pagar o preço do nosso pecado pelo seu sangue. E isso só foi possível porque ele se fez homem. Então, pelo fato dele ser homem, ele poderia nos representar ali no sacrifício, nos representar e pagar um preço que, se fosse qualquer outro homem, não conseguiria, porque ele mal pagaria por si próprio. Então, Jesus, ele se fazendo homem, ele se diminuindo a esse ponto, ele está ali nos representando, só que o sacrifício dele, além de ser legítimo por ele se fazer homem, ele é suficiente, porque ele também era Deus. Então é uma morte que tem um valor inestimável e que por isso ele pode fazer e se sacrificar por toda a humanidade. É suficiente. Então aí você vê que a importância de entender a dupla natureza de Cristo no processo de expiação, né? Então, dessa forma, ele cobre o pecado, ele aplaca a ira divina, de forma que ele satisfaz a santidade de Deus, demonstrando que Deus é santo, mas também é amoroso. Então, é um amor santo ou uma santidade amorosa. E que dessa forma ele nos resgata. Ele nos resgata da condenação do pecado, da acusação do diabo e da morte eterna. E por isso, né, a gente vê lá que Cristo, ele recebeu autoridade nos céus e na terra. E por conta desse sacrifício, aí entra a questão do Apocalipse, né, que você estava querendo dizer.
que por conta disso, da obra que Cristo fez, é que ele, assim como João vê lá o Cordeiro, que é o único digno de abrir os selos. É o Cordeiro que foi... Por causa dessa autoridade que lhe foi dada. O Cordeiro que foi ferido, mas que está vivo, né? Então ele tem a marca de ter sido morto, mas que ressuscitou, e ele é o único digno de abrir os selos, né? Você vê que o texto é enfático, ele não diz que só ele tem poder. Não é questão de poder, não é questão de força, não é questão de tamanho, é questão de dignidade. Ele é o único que é digno de receber a autoridade sobre todas as coisas, porque ele nos comprou com seu sangue. Exatamente. Perfeito. Então é isso aí, galera. Nós estamos chegando ao final de mais um episódio, né? Esse episódio que nós estamos gravando aí na semana de Páscoa. Então que você possa sempre aproveitar essa época de Páscoa para se lembrar do que Cristo fez por nós e principalmente para pregar, para anunciar realmente o significado verdadeiro da Páscoa, né? E se lembrar mais do Cordeiro e menos do Coelho. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe vocês, que Jesus Cristo, né, a nossa real Páscoa, né, aquele que fez expiação pelos nossos pecados, abençoe a sua vida. E até o próximo episódio. Valeu! Valeu!